Êxodo capítulo de número 17, o verso é o de número 8, só quem encontrou diga glória a Deus, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita a fio da espada. Repita comigo, diga assim. Diga assim. Josué venceu o exército amalequita a fio da espada. Senta adorando o nome de Jesus o Nazareno. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra poderosa, que eu costumo dizer que liberta, que transforma, que cura, que sara e que leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se, a saber, de algo extraordinário da parte de Deus aos nossos corações. Trata-se de uma trajetória ao qual Deus confiou na vida e no ministério do homem por nome Moisés. Sabemos que este Moisés, ele foi levantado por Deus em um momento de crise, em um momento de caos, em um momento de dificuldade, aonde a Bíblia diz que nascera um faraó, que não conhecera a história de José. E este faraó começa a afligir, perseguir, oprimir o povo de Deus. É nesse cenário aqui que a Bíblia diz que o povo começa a clamar, o povo começa a pedir a Deus socorro, o povo começa a falar com o Senhor. Você conhece a história. Moisés nasce, ele cresce no palácio, mas o texto diz que ele mata um homem, ele vai para o deserto, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus marca um encontro com ele na sarça ardente. É no meio daquela sarça que Moisés contempla uma grande visão. Na visão ele vê a sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. É nesse cenário que Deus fala com ele. E o que Deus fala com Moisés? Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e por isso desci para dar livramento. Eu costumo dizer, irmãos, que quem anda rodeando e passeando a terra é o diabo. Deus
Deus, quando desce, desce para abrir porta. Deus, quando desce, desce para fazer milagre. Deus, quando desce, desce para dar vitória ao seu povo. Deus olha para Moisés e diz: ouvi e vi a aflição do meu povo e desci para dar livramento. O texto sagrado diz que a ordem de Deus para Moisés é: vá até Faraó, porque através da tua vida eu vou dar livramento para o meu povo Israel. O nome Moisés significa aquele que tira. Perceba que ele recebe este nome quando a filha de Faraó encontra dentro daquele barquinho de junco. É no cesto de junco. É nesse cenário que ela põe o nome Moisés, que significa aquele que tira. Ele é apenas uma criança, mas já está recebendo o nome de uma grande promessa. Moisés é apenas uma criança e já recebeu o nome de uma grande promessa. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estou pregando para homens e para mulheres que estão debaixo de uma grande promessa. Você conhece a história. O texto diz que Deus usa esse Moisés com mão forte, com mão poderosa. Pelo menos 10 pragas Deus envia até o Egito. Israel não apenas é convidado para sair daquela terra, Rafael, mas o texto diz que o faraó expulsa Israel daquele lugar. Faraó entendeu que é impossível lutar contra Deus. Ele permite que aquele povo vá embora. O texto diz que o povo está indo embora, quando de repente ele se depara com o mar vermelho. Na frente tem o mar vermelho. De um lado tem montanhas, do outro tem montanhas, e atrás vem Faraó arrependido para resgatar o povo. É nesse cenário aqui que ele se encontra, em um beco sem saída, que Moisés começa a falar com Deus. E no meio desse diálogo, Deus diz para ele: por que tu clamas a mim? Diga para que o meu povo marche diante da minha presença. Eu vou liberar esta profecia no coração de alguém. Quem sabe alguém está olhando para o seu cenário e está dizendo: pastor, estou vivendo em um beco sem saída. O grandão está na casa e está dizendo: a ordem é para você marchar. Enquanto você marcha, eu abro a porta. Enquanto você marcha, eu opero um milagre. Enquanto você marcha, eu entro em providência na tua vida. A ordem de Deus é para marchar. Enquanto o povo estava marchando, o texto diz que o mar vermelho se abriu e Israel atravessou de pés enxutos. Eu vou liberar uma profecia ao coração de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você vai marchando, as portas vão se abrindo e você vai vivendo milagre na minha presença. Deixa eu ver se alguém pega. O texto diz que eles passam o mar vermelho a seco. A Bíblia Sagrada diz que Deus está operando de forma poderosa, de forma extraordinária, quando de repente os filhos de Israel se deparam com o primeiro vale das suas vidas. A falta de água, porque pelo menos 4 coisas poderiam afligir o povo no deserto. A primeira era a sede, a segunda era a fome, a terceira era o sol escaldante, e a quarta era o frio que fazia no deserto. O texto diz que no primeiro embate, Rafael, eles começam a lançar a culpa a Moisés e dizer: Moisés, por acaso o Senhor nos tirou da terra do Egito para que perecemos de sede no meio desse deserto? É nesse cenário que Moisés clama a Deus, e Deus por mais uma vez diz: Moisés, por que tu clamas a mim, rapaz? Usa o que está sobre as tuas mãos, sobre as tuas mãos. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está clamando a Deus por algo, e Deus está dizendo: eu já coloquei autoridade na sua mão, eu já coloquei autoridade na sua boca, eu já coloquei autoridade nos seus pés. O grandão está na casa e está dizendo: usa a autoridade que está sobre vocês. O texto diz que Moisés pega o cajado, ele toca
rocha, e a Bíblia diz que a rocha brota água. Eu costumo dizer que Deus criou um bebedouro no meio de um deserto para servir água ao seu povo. É um bebedouro ambulante. O povo anda, a rocha anda, e a rocha produz água para o seu povo. É nesse cenário aqui que o texto sagrado diz que eles estão em Refidim. E Refidim significa lugar de descanso. Perceba que no meio do deserto, Deus preparou um lugar de descanso para o seu povo. No meio do deserto, Deus preparou um lugar de descanso para o seu povo. Eu vou liberar uma palavra para quem tem ministério, porque quem sabe alguém está andando e está dizendo: Senhor, eu tenho passado pelo vale, eu tenho passado pelo deserto, eu tenho passado por provações, será que eu vou suportar? O grandão está na casa e está dizendo: eu estou preparando lugar de descanso para você, eu estou preparando lugar de descanso para a tua alma, para a tua vida. No meio desta caminhada tem descanso de Deus para você, tem descanso de Deus para a tua casa, e tem descanso de Deus para o teu ministério. Deus é grande, irmão, e Ele sempre vai preparar, pastor Mauro, um lugar de descanso. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Eliseu é o novo profeta do momento. Tem uma mulher observando Eliseu. A Bíblia diz que a mulher olha para o seu marido e diz: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos preparar um quarto alto, vamos preparar uma cadeira, um candeeiro, uma mesa, para que quando o homem de Deus venha, ele tenha um lugar de descanso, um lugar para reclinar a sua cabeça. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: no meio desse deserto, olha o descanso que eu estou preparando, Deixa eu ver se alguém pega. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus está preparando um lugar de descanso para você. Diga: no meio desta caminhada haverá descanso da parte de Deus para a sua vida. Só tirou o meu retorno, mas vai dar certo. Lugar de descanso. Lugar de descanso. Lugar de descanso. Lugar de descanso. Refidim, lugar de descanso. Eu não vim atrapalhar o dia de ninguém, irmão. Porque quem sabe alguém está dizendo: pastor, eu estou vivendo de vitória em vitória. Eu estou vivendo de milagre em milagre. Eu estou vivendo de conquista em conquista. Mas sabe qual é o problema? Que até os tempos de bonança passam, pastor Mauro. Até o tempo de descanso passa. Até os tempos de vitória passa. O rei assumiu a cadeira do seu palácio, o seu trono. Ele mandou chamar o homem mais sábio do seu palácio e disse: me fale uma frase, para que durante o meu reinado eu possa me lembrar dela. O sábio olhou para o rei e disse: eu posso pensar um pouquinho? O rei disse: você pode pensar um pouquinho. Ele pensou, voltou diante do rei e disse: rei, coloca a seguinte frase no teu anel: vai passar. O rei não entendeu. O sábio olhou e disse: rei, coloca vai passar. Porque quando você estiver vencendo uma guerra após a outra, quando você estiver rodeado de amigos, quando você estiver rodeado de servos, quando você tiver ouro, tiver prata, quando você perceber que você é um homem afamado e um homem bem sucedido, saiba de uma coisa, rei, que até este momento bom vai passar. Olhe para o anel e se lembre que vai passar. Mas quando você estiver passando o pior momento da sua vida, quando você estiver vivendo momentos de crise, que parecer que você está no fundo do poço e que não tem mais solução, que não tem amigo para te ajudar, olhe para o seu anel, rei, e saiba que até o momento difícil vai passar. Pastor Daniel, não entendi. O grandão me trouxe aqui para ser profeta e dizer para alguém: vale não dura para sempre, deserto não dura para sempre. O grandão está na casa e está dizendo: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar.
ajuda a pregar nessa noite. Olhe para alguém que está do outro lado e diga: fica tranquilo. Porque até o momento de crise, até o momento de prova, até o momento de dificuldade, vai passar. Vai passar. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando? Deus me trouxe aqui para profetizar, nem que seja na vida de uma pessoa, mas Ele está dizendo: vai passar, viu? Esse momento difícil vai passar, viu? Essa aprovação vai passar, viu? Esse deserto vai passar. Eu estou profetizando. Enquanto eu profetizo, o grandão está mandando embora uma carga negativa. O grandão está indo embora tudo aquilo que não presta. O grandão está mandando embora tudo aquilo que está te impedindo de viver o milagre. Porque eles estão em que fim? E é nesse cenário aqui que o texto sagrado diz que eles percebem que eles têm inimigo. Eles percebem que eles têm inimigos. E quais são os inimigos? Os amalequitas. Israel estava 430 anos no Egito, não tinha inimigo. Agora eles estão libertos. E é nesse cenário que eles estão libertos que o texto sagrado diz que se apresenta inimigos. Ou será que você não percebeu, irmão, que quando você aceitou Jesus e disse: a partir de hoje eu vou ser crente, parece que isso começou a brotar inimigos. Começou a brotar inimigo de tudo que é só retorno, irmão, que eu consigo pregar, terminar essa mensagem, é só retorno que eu preciso. Começa a surgir inimigo de tudo que é lado. Israel percebeu que tinham inimigos, e o nome deles, amalequitas. É nesse cenário aqui que o texto sagrado diz que o pastor Moisés faz uma reunião. O pastor Moisés faz uma reunião e chama o seu braço direito. Quem era? Josué. Ele manda Josué introduzir a sua presença e ele dá a seguinte ordem para Josué: Josué, os amalequitas estão aí. Você vai escolher homens e vai descer para o campo da batalha. Perceba que a palavra não foi: você vai pegar os homens e descer para o campo de batalha. Não, ele disse assim, ó: você vai escolher homens de guerra e vai descer para o campo de batalha. A palavra que Moisés está dizendo é: você vai escolher a dedo homens que vão pelejar nesta peleja e nesta batalha. Sabe qual é o nosso problema, pastor Mauro? Nos dias atuais, pessoas estão se levantando da noite para o dia e está dizendo: eu tenho capacidade, eu preciso estar na frente. Mas eu vim aqui como resposta e boca de Deus dizer que se você vai para frente, ou se você for para frente, você está correndo um alto risco de morrer. Você está correndo um alto risco de perder a sua vida. Pastor Daniel, não entendi. Eu vou te explicar. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Davi escreve uma carta, coloca na mão de Urias e manda entregar para Natã. A Bíblia diz que na carta estava escrito: pega Urias e coloca na frente da batalha para que morra. Sabe por quê? Porque Urias não era guerreiro de frente de batalha. Urias estava pelejando na 13ª fileira. Uma vez que pega da 13ª fileira, coloca na frente de batalha, a Bíblia diz que ele morreu naquele mesmo dia. Pastor Daniel, não entendi. Tem gente querendo aparecer, tem gente querendo ir para frente, e o grandão está na casa e está dizendo: você está correndo um alto risco de morrer. De contrapartida, irmão, tem gente que Deus disse: é para você estar na frente. Aí sabe o que ele faz? Ele recua, ele fica escondido. O grandão está na casa e está dizendo: você também está correndo o risco de morrer, porque Deus mandou você ir para frente. Pastor, só creio se o senhor provar na Bíblia. Lá vai a Bíblia. O texto sagrado diz que no ano que era costume dos reis saírem para a peleja, a Bíblia sagrada diz que Davi decide ficar na casa. Enquanto Davi decide ficar na casa, e Davi era guerreiro de frente de batalha, a Bíblia diz que ele fica em casa. Quando ele fica em casa, ele observa da sacada da tua casa uma mulher tomando banho. Quando ele observa aquela mulher, a Bíblia diz que ele comete o pecado da cobiça, o pecado do adultério, o pecado onde ele tenta esconder o pecado de Deus, e ele acaba matando Urias. Pastor, o que isso significa? Uma vez que é para você estar na frente e você recua,
você está correndo um alto risco de morrer. Mas eu vim aqui carregado de Deus dizer para alguém: se for para ficar na porta, fique na porta com excelência. Se for para fazer evangelismo, faça evangelismo com excelência. Se for para ser músico da igreja, seja músico com excelência. Se for para limpar o banheiro da igreja, limpe com excelência. Se for para pregar a palavra de Deus, pregue com excelência. Mas não queira estar aonde Deus não quer que você esteja. O grandão está na casa e está mandando eu dizer nesta noite: pergunte ao doce Espírito Santo qual é o teu lugar na presença de Deus. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: não queira estar. Diga: não queira estar aonde Deus não quer que você esteja. Se Deus te colocou na frente, fique na frente. Porque tem gente também querendo abandonar, irmão, porque quem vai para frente leva pedrada mesmo. Quem vai para frente vai ser contra-atacado contra o adversário mesmo. Mas o grandão está na casa, está dizendo: sustenta. Fique aonde Deus quer que você fique. A ordem de Moisés é: escolhe. Escolhe a dedo. Tu vai descer para o campo da batalha, Josué. Eu estarei no cume do monte. Eu estarei no cume do monte. E a vara de Deus estará sobre as minhas mãos. A vara de Deus fala do cajado, fala do bordão. Ele está dizendo: enquanto tu estiver lá embaixo pelejando, eu estarei no cume do monte e a vara de Deus vai estar sobre as minhas mãos. Ele está dizendo: enquanto tu estiver lá embaixo pelejando, eu vou estar no cume do monte intercedendo pela sua vida. Josué entendeu que coisa boa é estar debaixo da autoridade de uma liderança guiada por Deus. Eu vou profetizar, porque a Bíblia diz que enquanto Moisés está no cume do monte de mão levantada, a Bíblia diz que no arraial tem barulho de vitória, tem barulho de glória e tem barulho de milagre. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto este altar estiver de mão estendida, a minha igreja vai seguir triunfante, a minha igreja vai seguir vencendo. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. Está no texto. Enquanto Moisés está de mãos estendidas no arraial de Israel, tem barulho de glória, tem barulho de vitória, tem barulho de milagre e tem barulho de conquista. Só que o texto diz, pastor Mauro, que as mãos de Moisés eram pesadas. As mãos de Moisés estavam cansadas. E acontecia que Moisés abaixava as mãos. Enquanto Moisés abaixava as mãos, os amalequitas começaram a prevalecer. Começaram a prevalecer. É neste cenário que aparece Ur e aparece Arão. A primeira atitude que Ur e Arão têm é pegar uma pedra grande e colocar por baixo para que Moisés se assente. Pastor, o que isso significa? Deus estava levantando dois homens cheios do seu espírito para dar um momento de descanso para o líder Moisés. Pastor, me explica melhor para me entender. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma geração para que divida a carga, para que divida o peso, para que divida. Arão e Ur pegaram uma pedra
pedra por baixo. Colocaram a pedra por... Me ajuda a pregar. Colocaram a pedra por que tem gente colocando a pedra por cima? Por que tem gente, pastor Jace, pegando a pedra e colocando por cima? Eu vim aqui na autoridade de Deus dizer para alguém: você não foi chamado para ser o prejuízo do evangelho. Você não foi chamado para viver uma vida anêmica. Você não foi chamado para ser o crente cocagman, que entra ano e sai ano e só fica: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Quando ele chega é só problema, é só luta, é só vale, é só deserto. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa que vai colocar a pedra por baixo. Eles colocam a pedra por baixo e diz mais ou menos assim: pastor Moisés, senta um pouco. Porque eles perceberam que as mãos estavam cansadas. Sabe qual é o problema dessa geração? Que acha que pastor não cansa, que acha que pregador não cansa, que acha que profeta não cansa. Só que ninguém é super-homem. Tem momento que a gente cansa, tem momento que a gente quer parar, tem momento que a gente quer retroceder, tem momento que a gente quer chutar o pau da barraca, tem momento que a gente não tem força nem para vir à igreja, vem se arrastando, mas vem. Mas está cansado, pastor, me prova na Bíblia. Lá vai Bíblia. O texto sagrado diz que Elias, ele caminho de um dia no deserto, ele vai para debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele pede no seu ânimo a morte. Sabe por que a gente não para, pastor Mauro? É que de vez em quando Deus manda um anjo. Aí o anjo dá uma chacoalhada e diz assim: pastor Daniel, levanta e come, porque grande será a tua caminhada. De vez em quando Deus manda o anjo e diz: come pão, bebe água, porque ainda tem muito caminho para você caminhar. Quem é que não se lembra de Jesus no Getsemane? Por 3 vezes ele ora ao Pai dizendo: Pai, já basta, se possível for, passa de mim este cálice. Existe momento que a gente cansa. Existe momento que a gente cansa. Mas é neste momento que Deus irá levantar um Ur e um Arão. Para quê, pastor? Um vai segurar de um lado, o outro vai segurar do outro lado, e vão dizer mais ou menos assim: Moisés, se depender de mim, as tuas mãos vai permanecer estendida. Se depender de mim, as tuas mãos vai permanecer estendida. Eu estou pregando uma palavra profética aqui nesta noite. Quem não quiser receber, não tem problema. A mensagem tem endereço. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando e estou levantando Arão. Eu estou levantando e estou levantando Arão. Eles estão dizendo: se depender de nós, a tua mão, Moisés, vai permanecer estendida. Mãos estendidas. Porque o Arão entendeu, irmão, que cajado na mão da pessoa errada dá errado. Cajado na mão da pessoa errada não vai muito longe. Pastor, me dá a Bíblia porque eu gosto de Bíblia. Lá vai. Geazi olha para Eliseu porque o menino está morto no quarto alto. Ele diz: me dá o bordão.
porque o bordão tem autoridade, porque o bordão tem poder. Aí Eliseu entrega o bordão para Geazi. Geazi é aquele tipo de crente aparecido, vai correndo na frente, ele sobe no quarto alto, ele toca no morto, o morto não ressuscita, ele toca no morto não ressuscita. Mas a Bíblia diz que quando Eliseu chega, sobe no quarto alto e deita em cima do morto, a Bíblia diz que o calor que estava no corpo do profeta passa para o morto, e o morto teve que ressuscitar. Vou repetir: cajado na mão da pessoa errada dá errado, mas o grandão está na casa e está dizendo: o cajado vai permanecer na mão de quem eu levantei, de quem eu vocacionei para ser bênção deste lugar. O texto diz que as mãos estavam cansadas. Irmão, responde para mim. O que é que estava pesado? O cajado. Você já viu como ser pai, ter uma esposa, ter filhos, é um peso de uma responsabilidade? É pesado ou não é? É ou não é? É pesado. Moisés está carregando um peso de quase 2 milhões de pessoas. Você tem um peso da sua casa, o seu pastor, da casa dele, da sua e dos seus irmãos. O que está pesando aqui, pastor Mauro, é o que Deus confiou na mão de Moisés. Porque ele diz: tu vai descer para a peleja, e eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus estará nas minhas. O que está pesando é o cajado. O que está pesando é a chamada. O que está pesando é a responsabilidade. Mas se o cajado está pesando, será que não era mais fácil Caleb olhar e dizer: pastor Moisés, se não está aguentando o cajado, então coloca o cajado na minha mão? Não era mais fácil olhar e dizer: pastor Moisés, se não está aguentando o cajado, coloca o cajado na minha mão? Porque tem gente que é assim, que diz: coloca o cajado na minha mão que eu resolvo. Eu vou mostrar como ensina, eu vou mostrar como pastoreia, eu vou mostrar como prega. Só que Ua e Arão entendeu que o cajado só vai funcionar na mão de Moisés. Na mão de Moisés, na mão de Moisés. O grandão está na casa e está dizendo: o cajado só vai funcionar na mão daquele que eu levantei. Está na Bíblia. O texto sagrado diz, irmão, que enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, tem barulho de glória, tem barulho de vitória, e tem barulho de milagre lá no arraial de Israel. Eu profetizei e vou profetizar de novo. Enquanto tiver mão estendida aqui neste altar, vai ter alguém vivendo um milagre aí embaixo. Enquanto tiver mão estendida aqui neste altar, tem barulho de milagre lá dentro da tua casa, lá na tua empresa, lá no teu trabalho. O grandão está na casa e está dizendo: as mãos estendidas aqui neste altar vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, no teu ministério. Deixa eu ver se alguém paga. Mãos estendidas. A pergunta é: o que aconteceu, pastor, para Israel viver milagre? Primeiro, o céu se movimentou em favor de Israel. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: para você viver milagre, Deus vai rasgar o céu para você. Olhe para alguém que está do teu lado, profetiza, diga para ele: o céu já está aberto ao teu favor. Porque o milagre da parte de Deus, em primeiro lugar, vem do... Tu lembra de Eliseu? Serviu Elias. Elias poderia ter feito uma festa, pegado a capa que representava a porção dobrada e entregar na mão de Eliseu, mas ele não fez isso. O texto diz que ele é transladado ao alto céus. Elias fica assim, ó, Eliseu fica assim, ó, chupando o dedo.
Daqui a pouco, o pastor Jason, Eliseu percebe que vem uma capa descendo. Quando ele vê a capa descendo, o texto diz que ele pega a capa e dobra. Quando eu vi isso aqui, eu perguntei para Deus, por que Elias não fez uma festa e colocou a capa na mão de Eliseu? O Espírito Santo falou ao meu coração, para Eliseu entender que unção, que promessa, que milagre, que providência não vem de homens, mas vem do céu, mas vem do céu, mas vem do céu, mas vem do céu. Alguém veio aqui neste culto e quem sabe questionando, dizendo, eu vou ver se o pregador coloca a mão na minha cabeça para que eu possa viver milagre. Quem sabe esperou alguma coisa da equipe do louvor, mas o grandão está na casa e está dizendo, está descendo um milagre na tua vida, mas está vindo do céu, do céu, do céu, do céu, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, para Israel viver milagre, o texto sagrado diz que Josué tinha habilidade. Pastor, me explica melhor para me entender. O grandão está na casa e está dizendo, estou te dando habilidade aqui nessa noite. Estou colocando a habilidade que você precisa para você viver milagre. Estou colocando a habilidade que você precisa para você viver milagre. Eu vou profetizar, alguém não pega, mas tem alguém recebendo. O grandão está na casa e está dizendo, eu estou colocando a habilidade que você precisa, que você precisa, que você precisa. Vou colocar a oração certa na tua boca, vou colocar a canção certa na tua boca, vou colocar a pregação certa na tua boca. Ele está na casa e está dizendo, estou dando habilidade para a minha igreja, estou dando habilidade para a minha igreja, estou dando habilidade para a minha igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para alguém que está do teu lado e diga, receba habilidade. Receba habilidade. Receba a habilidade de Deus. E terceiro, primeiro, céu aberto. Segundo, a habilidade que Josué tinha. Josué era guerreiro, tinha habilidade. O céu se abriu, Deus usa a habilidade que ele tem com a espada. Terceiro, as mãos de Moisés estendidas. Essa mensagem aqui, irmão, não é para aquele tipo de crente que diz, pastor não me manda. Não. Essa mensagem aqui não é para a pessoa que diz, eu vou congregar na minha casa, não preciso congregar a igreja de ninguém, vou congregar em casa. Não. Essa mensagem aqui é para quem entende o que é ficar debaixo de uma liderança cheia do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem aqui é para quem entende que vai valer a pena, irmão, ficar debaixo de uma liderança. Céu aberto, eu tenho habilidade. Do que adianta se não respeita a sua liderança, se não respeita quem Deus levantou? Não adianta de nada. O céu está aberto, você tem habilidade, porém você precisa entender que Deus levantou uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Deus levantou uma cobertura espiritual sobre a tua casa. Pastor Mauro, sabe qual é a ordem de Deus? Permaneça de mãos estendidas. Obreiros, sabe qual é a ordem de Deus? Permaneça de mãos estendidas. Igreja do Senhor, sabe qual é a ordem de Deus? Permaneça de mãos estendidas. Eu vou liberar uma profecia aqui e eu encerro agora. Você está proibido de abaixar as tuas mãos.
Alguém cantou aqui, e a adoração era para permanecer de mão levantada, de mãos estendidas. O grandão está na casa e está dizendo: você está proibido de abaixar as tuas mãos. Sabe por quê? Porque se você abaixar as tuas mãos, alguém lá dentro da tua casa para, alguém na tua rua para, alguém na tua igreja para. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a ordem é para permanecer de mãos estendidas. Deixa eu ver se alguém pega. Se coloque de pé em nome de Jesus. Passei 5 minutos. Elevar a calamaia, céu é caminaia. Joga a mão direita para cima. Tem alguém que entendeu, já levantou as duas, então joga a esquerda também. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: está proibido de abaixar as mãos. Diga para ele: está proibido de abaixar as mãos. Está proibido de abaixar as mãos. Eu vou profetizar que esta igreja aqui na cidade de Goiânia será uma cidade que vai permanecer de mãos estendidas. Enquanto esta igreja permanecer de mãos estendidas, pastor Mauro, Deus vai fazer milagre neste lugar. Deus vai operar de forma poderosa neste lugar. Deus vai operar de forma grande neste lugar. A mesma unção que estava sobre as mãos de Moisés, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu quero profetizar sobre a tua casa nesta noite. Eu quero profetizar sobre o teu ministério nesta noite. A mesma unção que Deus usou nas mãos de Moisés para dar livramento a Israel está descendo sobre as tuas mãos agora. Pega, 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 pega. Mãos estendidas. E o texto encerra dizendo que Ur e Arão permaneceu de mãos estendidas, ou estendendo as mãos de Moisés, até que o sol se pôs. E Josué eliminou os amalequitas a fio da espada. A fio da espada. Então pegue o conselho desse pregador barulhento. O grandão está na casa e está dizendo: permaneça de mãos estendidas. Permaneça de mãos estendidas. Permaneça de mão. O diabo vai ter que entender, pastor Mauro, que dentro da sua casa tem alguém de mãos estendidas. O diabo vai ter que entender, obreiros, que dentro da sua casa tem alguém de mãos estendidas. Porque o diabo não entende, irmão, a teologia, não respeita a teologia, não respeita anel de teologia, não respeita a conta bancária que tu tem, mas ele tem que respeitar a unção que Deus te deu, a unção que Deus te deu, a unção que Deus te deu. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença e diante da tua face, Deus, eu quero apresentar a tua igreja, eu quero apresentar o teu povo, eu quero apresentar os teus filhos nesta noite. Eu tenho certeza que alguém vai sair deste lugar entendendo que é necessário permanecer de mãos estendidas, porque enquanto as mãos estiverem estendidas, tem milagre, tem conquista, tem vitória da parte de Deus. Só quem acredita, aplauda, exalta